do Senhor surgirá nas nuvens. Aleluia. Tudo aqui eu sei que findará, som e alarido de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir. Tudo aqui eu sei que findará, som e alarido de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar, basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso, muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados, Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança. O criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança. O criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. Aliança de amor. Olá, queridos! Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho. Chegamos no final do meio do ano. Metade do ano já foi, amor. Já foi conquistado. Amanhã é dia 1º de julho, é o primeiro mês já do segundo semestre. Podemos falar assim mais rapidão, né? Mais rapidão, passou, né? bem rápido. Queremos deixar aqui a nossa gratidão a você que nos acompanha, a você que sempre depois, haja vista, nós estamos no horário comercial, né? Muita gente trabalhando. Então, você que depois assiste a programação, que manda mensagem pra gente, acredite, a gente fica muito contente. A gente trabalha para isso, né, amor? Verdade. Procuramos fazer o nosso melhor e para nós é sempre uma alegria termos esse tempo juntos. Eu complemento o que o meu amor disse, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente. Esperamos sempre com ansiedade nesse momento, né? Sim. De estarmos juntos. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão, essa aqui é a minha amada Catinha, né? Estamos há 35 anos juntos, né, meu amor? 35 anos juntos. Vamos completar 33 anos de casado em breve, em setembro, né? É, daqui a pouco. E meu amor falou uma coisa muito interessante, já estamos na metade. Pois é. Né? Amor. Eu vou parafrasear uma frase com alguma mudança, né? É uma frase que
relata o futuro, mas eu vou parafrasear para esse momento, meu bem. No final do ano, você vai se encontrar com você mesmo. Muito legal. Né? No final do ano, deste Imagine, ano. não. Imagine É que uma você, no suposição, final do ano, imagine. vai se encontrar com você mesmo. E você realmente, quais são as perspectivas desse encontro? Você realizou o que tinha que ser realizado? Aquilo que você teria que mudou ser. aquilo que teria que ser mudado? Você realmente se tornou uma pessoa melhor? E esse encontro te traz muita felicidade pelaquela pessoa que você é nesse encontro? Ou vai te causar algum dano? Alguma frustração. Alguma frustração ou alguma tristeza por você não ter alcançado aquilo que desejaria no exercício desse ano, né, meu amor? A ideia é aquilo que você tem que ser. Sim. Porque Deus nos colocou nessa terra para vivermos bem, para crescermos, multiplicarmos, sermos felizes e abençoados. E já sempre falo que isso não é uma utopia. Sim. É o que a palavra de Deus diz. Isaías 1,19 diz que se você quiser, se quiseres e credes, você vai comer o melhor dessa terra. Então, a proposta é essa. Você se tornou uma pessoa melhor? Porque a proposta é que nós possamos a cada dia crescer. Sim. Eu preciso hoje ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. Verdade. E ainda melhor amanhã. Sim, Por quê? sempre. Porque no dia a dia a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vamos tirando aquilo que não é bom. E nós temos tratado disso desde Verdade. a semana passada. Nesse programa a gente vai concluir, Sim. né, amor? Verdade. Não é um assunto que se esgota aqui. Sim. Todavia, nós vamos concluir aquela parte que diz respeito às mudanças. As mudanças da vida, mudanças da sociedade, mudanças de política, mudanças que acontecem conosco internamente. Mudanças de comportamento. De comportamento, mudanças com o tempo. Com certeza você não é hoje a pessoa que você era alguns anos atrás. Sim. Né? Você tem um bebezinho, passa pela infância, a jovem adolescente, chega à juventude, maturidade, começa a chegar numa idade sênior e a partir daí a gente caminha rumo à eternidade. Exatamente. Então, eu sempre falo que a nossa vida é cíclica, né? Nós Sim. não estamos estagnados. Verdade. E a proposta como é que você está hoje, né? Verdade. Você acordou melhor? Então, e a nossa vida, além de ser cíclica, há algumas mudanças de curso, né? Sim. Não é verdade? Algumas esperadas, outras mas não. Mas a vida continua. Até na engenharia, alguns rios, eles mudam o curso, mas a movimentação das águas continua. Certamente. Não é verdade? Certamente. Porque aceitou aquela mudança e deu continuidade à vida, né? Você já começou usando um termo curioso. Você falou, aceitou a mudança. Sim. Tem situações nas nossas vidas que nós nos programamos. Então, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, porque eu quero mudar a minha carreira profissional, por exemplo. Então, eu estou induzindo uma mudança, eu estou trabalhando para aquilo. Para aquilo. Tem outras situações que acontecem na nossa vida que são inesperadas. Então, você tem uma mudança, de repente, uma situação de trabalho, a sua chefia te encaminha para um outro lugar, você tem que mudar, às vezes, até de cidade. Sim. Como acontece com uma conhecida nossa, né, Sim. que vive mudando. E são situações que muitas vezes nós não temos o controle, mas precisamos nos adaptar a elas, né? E a gente aprendeu isso, né? Aí entre exercício a adaptação, não é verdade? Nós somos pessoas adaptáveis. Adaptáveis. Nós nos adaptamos sempre, Isso. né? Então, aquela síndrome de Gabriela, isso é uma farsa, não existe. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, não. Isso não existe. Nós podemos e devemos mudar. Existem coisas que eu fazia outrora que não eram legais, então aquilo eu mudei, né? Tem outras coisas que você é bom, eu sou boa, então você exponencia Sim, aquilo, né? verdade. Sempre procurando aquilo que é bom. Verdade. E trazendo isso para o trato conjugal, que aí Que é o maior foco outra situação. desse programa, né? Que é o maior foco. A gente sempre, os ensinamentos, logicamente, você vai poder utilizar em todas as áreas da sua vida, mas sempre o maior foco é o quê? Relacionamento, né? Sim. Relacionamento familiar, relacionamento pessoal, para que nós venhamos desenvolver no dia a dia, né? Para que se possa viver bem, Bem, né? sempre. Quando nós falamos de uma aliança de amor, é porque é uma aliança estruturada Sim. em amor de verdade. Só que para isso, muitas vezes, eu tive e tenho ainda que ceder a favor do meu cônjuge e da mesma forma paixão.
ele teve e ainda tem que ceder a meu favor. por favor. E nós vamos nos adaptando, né, Isso. às mudanças da vida, não é? E esse ceder a favor é o fortalecimento e o quê? E o benefício para a unidade. Porque somos uma só carne. Com certeza, Né? E com isso certeza. traz o benefício para ambos, né? Quando entende-se isso, fica um pouco mais fácil de caminhar, Sim. né, amor? Até porque a semana passada, quando só algumas coisas pontuais, nós falamos a respeito das nossas diferenças. Não há como falar em mudanças, não há como se pensar em mudar algo a partir se nós primeiro não entendermos isso, Sim, não é? é verdade. Então, nós tem situações, a maioria dos casais, né? Nós somos diferentes, todos são diferentes. Ninguém casa com alguém muito parecido consigo mesmo. Sim. Não é verdade? Até porque são os opostos Que se atrai. atraem. E nós tocamos num ponto também que é um alerta muito importante, que é ter o autoconhecimento. Conhecer você. Sim. Conhecer você, conhecendo bem você, você vai estar tendo uma análise completa das mudanças que têm que ser feitas, e isso é mais suave quando você conhece realmente seu ponto. E você conhecendo você bem, você vai começar também a entender o seu cônjuge, né? Até porque você vai identificar qual é o seu limite, Sim. né? Aquilo que você é Verdade. muito bom, aquilo que você deixa a desejar. Porque todos nós somos assim, né? Nós não somos estáticos. Certo. Então, tem coisas que eu faço muito bem, que eu me dou muito bem, que eu faço com tranquilidade. Tem outras coisas que eu não gosto, eu não sei fazer. E se faço, nem sempre fica bem feito. E daí né? essas coisas que você não gosta, você tenta apresentar para aquele que está do seu lado, te auxiliar nisso. E né? isso nos conduz, dentro do relacionamento conjugal, à maturidade. Maturidade. A gente fala tanto disso. Desculpe, eu tô com a minha garganta meio arranhando aqui. A gente fala tanto disso porque nós atendemos casais que estão casados há 10 anos, 15 anos. Nos referimos aqui a pessoas acima de 40 anos de idade, mas que não amadureceram. A maturidade não acompanha a idade cronológica. Não, De forma jamais. alguma. Às vezes você pode encontrar uma pessoa ao longo dos seus 20 anos, que é um tempo curto, né? 22, 23 anos, mas que tem uma mentalidade aguçada, que amadureceu na vida, que passou por muitas situações que fez com que ela tomasse as rédeas da própria história. Sim. Não é verdade, amor? Isso faz com que a pessoa amadureça. E você encontra pessoas aí de 40 anos, quase 50 anos, que estão preocupados em passar de fase de joguinho, em empinar pipa. Correr atrás de pipa. Meu Deus, nós vimos isso ontem, né? Ai, meu Deus do céu. Ontem... E não a gente tinha uma observa. criança, né? Ontem nós paramos para tomar um café ali na padaria. Gente, tinha 4 motoboy que encostaram a moto em horário de serviço, porque estava tudo Pararam carregado. tudo. Todo mundo parou para pegar um pipa, gente. E tava, não, você vai por ali, você vai por lá, tal. Aí eu falei, por isso que a entrega não chega. Não chega. Olha lá a pizza torta, né? Não, porque todo mundo, assim, o mais novinho ali devia ter uns 30 anos. É verdade. Desesperado para pegar pipa, gente. Parou o horário de trabalho para pegar pipa. Com todo respeito, gente. Cadê a maturidade? É a maturidade, né? Vamos Então, pensar por aí. É isso que você falou, as experiências da vida, o conhecimento, né? O andamento da vida que traz a maturidade, né? Nós Sobretudo, falamos também a semana passada entre a diferença de você apresentar alguma coisa de uma forma observativa, você falando como observação, ou você fazendo um julgamento. Julgamento. Você falou isso muito bem, foi como terminou a semana Sim, passada. sim. De que jeito você coloca isso, amor? Como é que você fala observando ou julgando? Observando é quando você tem uma forma de se comunicar diferente. Observando é quando você chama a atenção, mas ao mesmo tempo você está, através da observação, procurando o melhor da pessoa, né? Sim. Quando você expõe algumas situações, você fala, olha, estava verificando, você está agindo dessa maneira, mas não é legal para você, que isso pode te prejudicar. Se você agir desta forma, não seria melhor? Talvez o seu resultado seria diferente e produtivo? Mais suave. Mais suave. Do que você falar, pô, você está fazendo tudo errado aí, ó. Nem adianta continuar. Para tudo que você tem que fazer, que está da forma errada, Mas, ó, não vai ter sucesso, então acaba. Só pela mudança do seu tom de voz, você já vê a pessoa assim, ó. Ah, já vê? Apontando. Julgando, criticando. Julgando, é. Então, não é a forma aceitável do ser humano, né? Porque o ser humano, ele também tem uma autocrítica de quando ele recebe
a informação. Sim. Não, então ele sabe quando é uma posição punitiva de julgamento, ele sabe quando é uma posição de observação e advertência com o intuito de melhora. De melhora, isso é diferente. Né? Até porque ele vai ficar mais ou menos receptivo. Verdade. Né? Pode receber bem ou não. É uma diferença, por exemplo, você entrar na loja, ó, você está sendo filmado. É uma observação. Sim. Agora você põe o aviso lá, você está sendo filmado, fizer coisa errada, você vai preso. O cara já fica... Eu já nem entro nessa loja, porque vai que eu derrubo alguma coisa, né? Já me vi algemada. O cara já entra todo travado, né? Não dá certo, né? Nós falamos e nós queremos dar sequência a partir daqui, só, como eu disse, né? Introduzindo, mas trazendo alguns pontos importantes. E eu achei muito lindo que até a Marildinha, nossa querida, ela depois pontuou isso, que nós dissemos que a mudança, ela é irmã, por ela ser irmã da aceitação, quando a aceitação ela vem em primeiro lugar, ela pavimenta o caminho para a mudança. Para mudança. Isso é muito legal. Muito Foi um legal. artigo de psicologia que eu peguei isso, mas é verdade. Preste atenção. Quando a aceitação vem em primeiro lugar, você pavimenta o caminho da mudança. E alguns casais, por experimentarem essa aceitação, muitas vezes isso quebra a resistência à mudança. Sabia? Eu tinha notado isso. Ó, quando os cônjuges experimentam uma maior aceitação um do outro, a resistência à mudança, ela muitas vezes se dissolve. Verdade. Por quê? Porque se eu preciso mudar, é para o nosso bem, eu vou mudar. É um exemplo muito clássico e que eu falo isso com muita tranquilidade. No início do nosso casamento, até por conta do meu temperamento, eu era uma pessoa muito nervosa, eu era muito irritadiça, especialmente no trânsito. Mas ninguém me fechava, porque se me fechasse, eu fechava de novo. Eu cheguei a perder aula na faculdade. Você não levava desaforo para casa, né? Que besteira. É o termo que usa, não, no né? trânsito eu não levava mesmo. Então, se me fechou, eu fechava. Eu cheguei a perder aula, porque uma menina me fechou, eu fechei, eu perdi a entrada. E eu fui fechando a menina até mudar de pista. Então, meu Deus do céu, que coisa mais, Gastou tempo, combustível... Não, perdeu a paz, mas você veja, é complicado isso. Tem situações que você quer tirar, você quer resolver no braço e não dá certo. Então, isso era ruim. Por quê? Porque eu era muito irritada. E com o tempo eu fui vendo isso, fui compreendendo, né? O Paixão me chamou a atenção diversas vezes e você vê reportagem que às vezes a pessoa perde a vida por causa de uma discussão, por causa de uma bobagem que não tem sentido, né? Verdade. E eu li na Bíblia, tem um trecho na Palavra de Deus que fala que você tem que ficar longe das brigas. O apóstolo Paulo fala para você não entrar em contenda, em discussões que não levam a nada, porque isso não acaba bem, não é? Então, é lógico, né? Vem a maturidade, mas eu posso falar que eu tive uma mudança drástica nesse sentido. Não é verdade? Eu não tive. Muito. Eu tive essa mudança. Eu nunca mais fechei ninguém. E vou mais além. E quando você se propôs a ter essa mudança, é lógico que ela é um investimento, você paga um preço. Sim. Você teve muitas situações para tentar te afrontar no trânsito para ver se realmente você tenha mudado. Parece que é um exercício, né? É um exercício. Quanto mais você tenta se aprimorar em alguma coisa, mais você vai ser confrontado nessa coisa. Verdade. Isso é óbvio, né? Sim. Então, quando eu me propus, realmente, eu falei, eu tenho que mudar, eu não posso, daqui a pouco eu vou bater o carro, eu posso ter algum acidente, algum problema. Me envolver com uma briga, uma pessoa mais violenta. Desnecessária, né? Então, de verdade, gente, quando eu comecei, eu falei, meu Deus do céu, foi a semana, o mês que mais deu situações no trânsito contrário a mim. Sim. Mas eu tive que me manter. Eu falei, não, eu vou mudar. Então, a gente já entendeu que as mudanças exigem esforço. Então, tem coisa que eu tenho que mudar e que cabe somente a mim. Sim. Quem é que estava no volante? Eu. Você. Então, quem tinha que mudar sou eu. Eu confesso que ainda hoje, eu fico muito brava quando tem uma fila para todo mundo entrar à esquerda, aí vem um bonito ali, desavisado, chega lá e ele entra na frente de todo mundo. Eu ainda não gosto disso. Mas não fechei nunca mais ninguém. Por quê? Porque a gente aprende isso. E aí é aquilo que você falou do autoconhecimento, né? Eu sei que me irrita isso. Então eu já me afasto. Eu mudei e deixou de me irritar? Não. Continuo me irritando quando eu vejo coisa errada no trânsito. Além do mais, no trânsito de São Paulo. Mas eu vou mudar o trânsito São Paulo? Não muda. Como eu não mudo o trânsito de São Paulo, eu vou fazer o quê? Vou mudar a mim. Perfeito. Para que eu possa enxergar de uma forma melhor. Eu acho que é muito mais produtivo e você ter êxito nessa meta de você mudar você do que tentar mudar a mente de todos, não é? Ou tentar
é como a gente fala, né? Tem o cônjuge que quer mudar o outro de qualquer jeito. Mas se eu faço assim, por que que ele ou ela não pode fazer? Porque nós somos diferentes. Sim, exato. Entendeu? Aí nós falamos e a gente quer destacar a importância da aceitação. Isso. Agora, você consegue... como que você consegue uma aceitação genuína? Qual o start? Por onde que a gente começa? Você acha que a aceitação ela pode transformar conflitos em mudança? Eu creio que sim. Vou até refazer, Sim, porque é sim. importante. Esse é o trilho através do qual nós vamos Sim. caminhar. A aceitação, ela pode transformar conflitos em mudanças? Sim. De que forma? Desde que você trabalhe bem isso, né? E você aprenda com esse conflito a tirar proveito. Sim. Para que você haja com uma mudança, não sei se ficou meio confuso aí, para que você aí haja com as mudanças necessárias a evitar esse conflito futuro. Então, é mistério que exista o futuro, o conflito, isso. para que a gente possa entender. E muitos casais, às vezes, pecam, Gata, que são conflitos constantes sobre até o mesmo tema. Brigam sobre até sempre pela mesma situação, sobre a mesma coisa. E sempre causa o quê? Um dano, sempre causa um conflito, sempre causa uma tristeza. Porque não aprenderam a tirar proveito dessa situação e o quê? Ter uma mudança para que isso não venha afligir mais. Igual você falou, você passava nervoso, saía chateada, perseguição, tudo mais. Isso causava um dano terrível Claro. em você. Né? Tem aquelas pessoas, aqueles casais, aqueles cônjuges que é o mesmo ponto. Olha, você fez isso, olha, você não muda, olha, você sempre age dessa maneira, sempre o mesmo ponto. Alguns até quando envolve até terceiros, né? Fica pior ainda, Interferências né? de terceiros, envolve o nome do pai, ou a mãe, ou de algum parente, algum de cunhado, que causa um dano, que causa um conflito, mas sempre estão mudando. Por quê? Porque não tiveram a maturidade, não tiveram o conhecimento de amadurecer para que isso não cause mais dano, partindo o quê? De uma mudança. Eu achei Então, o conflito chega a trazer, sim, a possibilitar a isso, possibilidade disso. Eu achei interessante uma anotação que eu fiz, o seguinte, os conflitos, eles oferecem uma janela para as emoções de ambos que conduzem à mudança. Sim. Olha que legal pensar nisso. Os conflitos oferecem uma janela para as emoções de ambos que vai conduzir à mudança, as suas desilusões, esperanças, os pontos fortes e os pontos fracos, que sempre devem ser considerados. Por quê? Porque a gente é diferente. É num conflito que você Que eles tem vão esse... aflorar, né? Que você tem esse embate. Sim. Que eles vão aflorar. É. Muito bem colocado. Agora, se o casal olhar para esses conflitos não com o objetivo de culpar ou de apontar defeitos, mas com o objetivo de compreender, é muito legal isso. Põe de novo essa situação. Se o casal olhar para os conflitos não com o objetivo de culpar ou apontar defeitos, mas com o objetivo de compreender as emoções que impulsionaram cada um a agir dessa forma, poderão aprender mais sobre si mesmos, haverá uma maior interação e o caminho estará aberto para a mudança. Corre o risco, por exemplo, o conflito leva a isso. Sim. O conflito leva a você ter uma identificação das mudanças a serem feitas necessárias ao bem-estar do casal, como um todo. Eu vou entender que se eu mudar nisso, eu vou te favorecer e você vai entender que se você mudar dessa forma, também vai favorecer para uma harmonia. Vai ser bom para os dois. Porque um casal que evita conflito, um casal, sabe, ameno, que evita discussões, que se cancela a dar continuidade a isso, a expor o seu ponto, a expor as suas necessidades, corre o risco aquele exemplo que a gente teve, um terapeuta familiar foi numa cidade fazer uma apresentação e aí tinha lá um casal, 50 anos, e disse que nunca teve uma discussão, nunca teve um conflito. Pois é. Nunca teve, sabe, um descontentamento. Admirável, né? Aquele terapeuta falou, mas um casal de 50 anos, um casal que nunca teve uma discussão, nunca teve um confronto, que o confronto leva a isso, a você expor sua opinião, a você ser sincero e verdadeiro naquilo que... ser quem você é. É ser quem você é. Isso. Aí, no final daquela apresentação, ele foi
conversar com o casal. Mas, senhor, mas desculpa, eu sou terapeuta Como assim, familiar e já foi diversas cidades, diversos países e todo mundo passa por um desentendimento, um conflito, um momento de confronto. Vocês nunca, jamais... Não. E o que o senhor pode exemplificar? Ela falou, posso exemplificar o nosso café da manhã. Aí o senhor falou, por exemplo, eu toda manhã acordo, faço cafezinho e vou comprar a bengala. A bengala é aquele Sim. com pãozinho. Eu chego e corto as duas pontas da bengala e dou para minha esposa querida. E daí nós comemos e temos um dia feliz. Ele falou, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Isso, então, é que o Senhor identificou que ela adora essas pontas da bengala. Aí a esposa estava do lado, ela falou, não, eu detesto. Mas como ele me dá essa ponta da bengala, 50 anos que eu estou comendo. Mas eu prefiro a parte do meio do pão. Você vê? Pois é. Pois Umas é. pessoas, 50 anos que não passaram por um conflito, não passaram por um confronto, viveram sempre um em função do outro, mas aquele prazer, aquele desejo, um não identificava no outro. Aquilo que ia trazer alegria para ela, o que comer aquelas Sim. pontas, né, da bengala, não identificaram. E ele adorava a ponta da bengala. A gente pode tirar algumas lições daí, né? Porque o que não pode acontecer num casamento também é a omissão. Sim. Não é? Por isso que a gente fala aqui de você, no momento do conflito, tá, a tendência é que haja uma mudança, ok. Mas para isso a gente tem que deixar, como você usou o termo, aflorar as emoções. Sim. Né? Então, é legal você pensar que durante todos esses anos, ela se contentava em comer as pontas do pão, e enquanto era a parte preferida dele. Ok. Se isso não causava nenhum dissabor, tudo bem. O problema é quando a pessoa se omite. Ninguém identificava, Exatamente, né? porque para você compreender os pontos positivos e negativos, nós temos que ser confrontados. Ele e só ninguém vive uma vida sem confronto. Exatamente, ele só teve identificação por causa desse confronto que o terapeuta fez naquele momento. Mas então a Sim. senhora adora. Ela falou, não adoro. É que ele me dava e eu aceitava. Meu a vida, Deus. Né? É a vida. Então, às vezes, normalmente, aquele grito dispondo umas necessidades da mudança ser feitas no cônjuge. Então, às vezes, a esposa sinaliza com a pergunta, olha, você não está mais do meu lado. Ela está, não passamos mais um tempo juntos. Olha, faz tempo que a gente não vai passear. Faz tempo que você não me leva passear, comer uma pizza ou no cinema e tudo mais. Ela interiormente já está gritando, falando, pô... Não, e ela está até expondo, né? Está expondo, eu estou esperando uma mudança de comportamento que vai atender minha necessidade. Sim. Vai me trazer alegria nesse ponto. Então a pessoa, sabe, não dá atenção a esse conflito de sentimentos que ela já está gritando. Assim como o marido, pô, você... passa muito tempo lá na casa da sua mãe e eu não Quase não fica aqui com a gente. Eu não tenho tempo contigo. Poxa, faz tempo que eu te convido para ir em tal lugar e você sempre com a negativa, que não tem tempo, que não dá, ou que vai gastar muito, entende? Então, são essas necessidades que, às vezes, conflitantes do dia a dia, que a pessoa não aceita e se isola e não dá continuidade para quê? Acertar, para que vivam uma vida de paz e de harmonia. Para tirar um resultado dessa situação. Exatamente. Porque se vocês brigam sempre pela mesma situação e nada se resolve, nós atendemos dezenas de casais que a mulher fala, ele fica 2, 3 dias bem, fica bonzinho, daqui a pouco volta tudo normal. Isso não é mudança. Não. É uma mudança que dura 2 dias, que dura 3 dias, não é mudança. Sim. A mudança que é caracterizada e efetiva é aquela que permanece. Contínua. Ela é né? contínua. É aquela que permanece. Então, se para nós, a gente teve um conflito, então vamos tirar um resultado disso. Sim. Tá, então se o problema às vezes acontecem muitas críticas, muitos apontamentos que não levam a nada. E, na verdade, isso só tende a acirrar o conflito, mas que não vai gerar mudança nenhuma. Uhum. O conflito que existe e gera mudança é aquele que você consegue identificar o ponto forte e fraco dele e o ponto forte e fraco dela. Porque senão, nós temos alguns casais que vivem num ciclo
vicioso de discussão. Então é sempre a mesma coisa. Por Sim. quê? Porque não para. Então, assim, ela já sabe, é comum a gente ouvir dos casais, eu já sei o que ele vai falar. E ele vai chegar, eu já sei o que ele vai falar. E realmente. Sempre, uns usam a frase, sempre a mesma coisa, E né? realmente ele vai repetir a mesma coisa, ela vai falar a mesma coisa. Aí quando você conversa com o casal a respeito, mas por que vocês não mudam isso? Invariavelmente nós ouvimos, eu vou esperar ela mudar. Aí, ou então ela diz, eu vou esperar ele mudar. Quando na verdade, nós precisamos mudar primeiro. verdade. Não é? Querido, isso é difícil. É difícil porque Jesus falou que é mais fácil você tirar um cisquinho, você se preocupar com o cisco que está no olho do seu irmão, do que o argueiro que está no teu. Porque a gente é muito rápido para isso. Então tem aquela menina, aquela esposa, que todo dia tem que ir na casa da mãe. Que todo dia, não é uma vez por semana, não. Ela casou, não é porque tem meses de casada, ela tem 10 anos de casada e todo dia ela tem que passar na casa da mãe. O marido vai reclamar, vai ter confusão por causa disso? Vai. E essa mudança me veio aqui na cabeça. Não, mas por quê? Ela precisa passar todos os dias lá. Se isso está causando um problema com o seu marido, não vai tanto. Não vai. É a mesma coisa o outro caso do menino que Joga bola quase todo dia. Quase todo dia quase todo ia dia. jogar bola. E a esposa sempre alertou, pô, eu quero mais você aqui presente, eu preciso de Atarefado você. com as crianças. Preciso da sua ajuda, Isso. preciso disso. Então tem que ter essa reflexão. Vai ter B.O., vai. Tem que ter. Tem que ter essa mudança, pra quê? senão... E isso, queridos, vocês só vão entender essa mudança quando vocês estão desenvolvendo a maturidade. Sim. Porque a maturidade faz com que vocês tomem uma posição de mudança que vai trazer o quê? Harmonia dentro do relacionamento. Ao passo que se você não tiver a maturidade, vocês sempre vão ficar batendo na mesma tecla, sempre vão estar, como se diz, relatando essa frase. É sempre a mesma coisa, não há mudança, ele não toma partido sobre isso, ela não toma partido, sempre. Isso vai trazendo, sabe, um desconforto peso, tão né? grande no relacionamento, um peso. Que pode sabe, romper. Sabe, vai deixando cada vez mais chato Desgastado. esse relacionamento, né? desgastado, né? A gente vai fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo, mas pense nisso. O que você pode mudar, que você sabe que tem que mudar e você ainda não mudou? Porque você está esperando a outra pessoa mudar? Será que nós não temos que fazer a parte que nos cabe? Não é fácil. Só que a gente tem que pensar nisso. Mas tem que tomar atitude. E nós vamos tomar uma água, Rápida. o nosso intervalo, e a gente já volta. Não saia daí. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Muito bem, estamos de volta e nós terminamos o primeiro bloco fazendo-os pensar e nos levando a pensar também, né? Sim. O que a gente sabe que tem que mudar e não muda, né? Porque às vezes nós nos deparamos com situações que as pessoas são intransigentes. Então é comum, quando você vê um casal em crise, cada um no seu colo, na sua razão. Então essa pessoa que não cede de jeito nenhum, por quê? Porque a culpa foi dele. Sim. Na visão desta pessoa. Essa pessoa, por sua vez, também não sai do seu lugar, por quê? Porque a visão foi do outro. Então, os dois ficam esperando que haja uma mudança e eu vou esperar que ele mude. E eu vou esperar que ela mude. Só que enquanto ninguém muda, fica uma lacuna. Fica um tempo desperdiçado. Quanta coisa que a gente podia curtir, que a gente podia estar junto, que poderíamos estar bem, que poderia ser tão abençoador e produtivo para o nosso lar, para os nossos filhos. Sim. As pessoas deixam de usufruir isso porque tem gente que é coração duro mesmo. Muito. Não, se ele não mudar, eu não vou mexer. Não mexo nada. Aí você fala, mas olha, vai ter prejuízo. A pessoa fala, estou disposta a arcar com prejuízo. Independente de saber que o benefício vai ser para ambos. Exatamente, mas ele quer arcar com prejuízo. Bem, né? Ele prefere arcar com prejuízo. O Paixão até deu um exemplo no intervalo aqui, ele fez lembrar. Nós temos aqui próximo da nossa rua uma viela que vem carro dos dois lados, mas só passa um por vez. Não é possível passar dois carros simultaneamente. Nem de lá, nem de cá, não há como, né? Só que o pessoal aqui da Redondeza já sabe, já é educado acabou se instituindo uma regra que quem entrou primeiro na viela, o outro aguarda. Então, se eu estou vindo e alguém já entrou, eu encosto o meu carro para que aquela pessoa passe. Sim. Por outra situação. Se eu já estou no caminho e o outro entra, o outro espera e sai. E funciona. Funciona bem. Só que, de vez em quando, tem os entraves, né? Eu já presenciei entrave, que eu era o terceiro carro entrando, e do outro lado também tinha mais 3 ou 4 carros, e 2 carros aqui, um de frente para o outro, os 2 motoristas do lado de fora, brigando, praguejando, discutindo. Eu não vou tirar o carro, eu não vou, só que já tinha chegado mais 3 aqui. Gente, que confusão. Como eu era o terceiro carro na hora que eu vi, eu já sinalizei, já dei ré para sair. Uma vez eu consegui sair, outra vez não consegui, não. Eu fiquei. Por quê? Porque a pessoa não abre mão. Então, nós, quando a gente fala de mudança, nós encontramos casais tão resistentes
que não se move. Mas isso, a pergunta é, isso leva a quê? Verdade. E esse exemplo seu, vamos colocar dentro do lar, dentro da família. Às vezes, por você não tomar essa mudança, você está o quê? Bloqueando o tráfego. Trava, é verdade. Está travando tudo. Está travando o seu relacionamento entre cônjuges, está travando o seu relacionamento entre os filhos, está travando o seu relacionamento entre a parentela. Fica tudo ruim. Porque travou tudo. Ao passo que era o quê? Só um ou outro tomar uma posição de às vezes dar ré, de às vezes tirar o carro, de às vezes dar passagem. Algo que a gente vai exercitar no dia a dia para ter sucesso. Né? A gente sempre fala, gente, a gente não leva as coisas a ferro e fogo. Sim. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Então você vai ficar sendo uma pessoa cheia de razão a vida toda e sem caminhar em paz. E dentro disso, que nós colocamos esse exemplo, por você não tomar essa mudança, agora eu vou falar com você, mãe, e com você, pai, que eu tenho certeza que você já ouviu os seus filhos comentarem: poxa, mãe, por que você não muda esse ponto? Poxa, pai, por que você não muda esse ponto? As crianças vêm, né? Porque as crianças vêm, as crianças são termômetro de como está vivendo o nosso relacionamento. E com certeza, mesmo você agindo com essa dureza, e mesmo assim você até com uma negativa falou: não, por que eu mudar? Sua mãe ou seu pai que tem que mudar? Porque é tão simples você tomar uma posição, né, bem? Mas e o orgulho, Gabi, para quebrar? É isso que eu ia falar. Se torne uma pessoa humilde, se torne uma pessoa tratável, se torne uma pessoa que aceite, às vezes, os pontos negativos, as nossas diferenças, as nossas falhas, para procurar essa mudança em prol, sabe, de um relacionamento sadio, um relacionamento de paz, né? De harmonia, de entendimento. Querido, tem que entender isso. A humildade não é que você está se tornando uma pessoa menor, não. Pelo contrário, a humildade faz com que você está se tornando uma pessoa maior e melhor. E biblicamente, mais digna até. Eu pensei que você ia citar que a humildade precede a honra. A honra, então, exatamente. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não é porque muitos falam: eu sou humilde porque passa com um ponto de fraqueza de ser uma pessoa menor. Não, pelo contrário, a humildade faz com que você se torne uma pessoa com uma grandeza, digna de honra, citado na Bíblia, sabe? Uma pessoa mais forte até, porque os humildes são fortes, sabe? Porque eles tomam uma posição realmente de mudança, de transformação, em bem do que dos outros, né? Em prol, né? De que tudo esteja caminhando bem, né? E é interessante a gente pensar nesse prisma, porque o nosso padrão não é o padrão do mundo. O padrão do mundo é ferro e fogo, bateu, levou. Olho por olho. Não leva desaforo para casa, olho por olho, dente por dente. Só que a palavra de Deus nos orienta, e ela é o norte que direciona os nossos passos, que nós temos que ter uma mudança na mente. E a partir daí a gente caminhar de diferente e entender a vontade de Deus. Vamos ler de novo o texto de Romanos capítulo 12, o verso de número 2? Isso tem que ficar gravado nos nossos corações para que nós possamos caminhar bem. O apóstolo Paulo diz: não se amoldem, ou seja, não tome a forma do padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, ou seja, muda essa mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pronto, isso daqui já me faz entender que eu tenho que mudar. Sim, né? E a palavra de Deus ainda nos fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, se alguma coisa eu estou errada, e a Bíblia fala que eu tenho que renovar minha mente, eu tenho que ser transformada pela renovação da minha mente, então é nessa hora que eu tenho que parar, respirar, a gente brinca, né? Contar os dedos, mas a partir daí falar: peraí, eu posso ser melhor nisso, eu posso mudar nisso. E até colocando, como que você renova a sua mente? Como que você renova a sua mente? Através do quê? Do conhecimento e das experiências. Sim, sim. Aí você vai renovar a sua mente. Através do conhecimento de situações e posições que você tomou e que você aceita no dia a dia, e através, né, desse renovo que vem pelo conhecimento, que você vai tomar posições corretas, não é? E assertivas, e né? E não aceitar o quê? Aqueles padrões do mundo
para que você venha agir só em prol de si mesmo. Sim. Porque o mundo é muito individualista. O mundo Egoísta, valoriza né? só o eu, é egoísta. Então, só você vai ter, o pensamento correto, só você a posição correta, só você. Não, mas é diferente. Nós temos que analisar em prol daquele que está do nosso lado, do próximo também, né? Temos que nos amar e estender esse amor ao nosso próximo. Não fica só conosco, né, esse amor, né? E o que a gente faz? Você falou, né, que às vezes tem esse egoísmo, aquela pessoa que tem aquela síndrome de narcisismo, que só ele tá certo, só ela tá certa. O que a gente faz, Paixão? O que você faz para resgatar uma mudança que não foi positiva? A gente fala de mudança, tá? Então tá bom, isso é orienta. Olha, vocês têm que mudar, você precisa fazer isso em prol dele, você tem que fazer isso em prol dela. Você precisa, em primeiro lugar, fazer isso em prol de você mesmo, para que você esteja bem com Deus. Uma pessoa nervosa, maldizente, grosseira, ela não está bem consigo, ela não está bem com Deus, ela não está bem com ninguém. Então, aquela pessoa que só reclama, que nada para ela está legal, então essa pessoa precisa de uma mudança. Agora, e quando isso, ao invés de mudar, eu quero pensar um pouco nisso, quando isso se acentua, ao invés da pessoa mudar para o que era bom, mudou para o pior. Ou então a pessoa fica 2 dias bem, aí depois quando volta ainda pior. A gente ouve muito disso. Não tem como fugir à regra, bem. Até sobre aquele exemplo... Mas seu microfone aqui, porque quando você vira está mais alto. Que eu Pronto. viro para você. Isso, assim tá bom. Não tem como mudar a regra. A gente colocou que um dos passos mais importantes dentro do relacionamento é o diálogo. Você roda e cai nisso, né? Roda e cai nisso. Ou seja, essa mudança não deu certo, a pessoa não mudou, ou mudou só uns dias depois, voltou a fazer tudo aquilo que realmente causava um dano. É o diálogo. É ali o diálogo que você vai se expressar, ali o diálogo que vai haver o confronto, ali o diálogo que vai haver o entendimento. Mas de uma boa, o confronto... O confronto é saudável, igual a gente colocou. Sim. Então, é no diálogo que você vai apresentar tudo isso, é no diálogo que vai fluir a aceitação, para daí vir a pavimentação, tudo no diálogo. Não adianta você se fechar, não adianta você falar, não vou falar mais, que não tem jeito, não vou... Não. A gente ouve muito disso. Não falo mais nada. Então tá bom, a partir de agora não falo mais. Você não falando mais, você não expondo mais, simplesmente vai dar continuidade, anos e anos e anos, você vai viver da mesma forma. Porque não houve isso não resolve. Esse momento de diálogo. Tem que exercitar isso. E a pessoa, cada vez mais que você vai expondo isso, não tem como adivinhar o que o outro está pensando, não tem como adivinhar a forma que o outro está agindo, se não houver o diálogo. Porque através do diálogo vai haver um entendimento completo o quê? Dos seus pontos e às vezes até o conhecimento, às vezes não, e sempre trazendo o conhecimento de que por que aquela pessoa está às vezes agindo daquela maneira. Sim. Porque através do diálogo que vai expor isso, entendendo. Né? Às vezes um momento de fragilidade, às vezes um momento de dificuldade, às vezes um momento de falta de entendimento sobre uma posição a tomar, aí você também vai ter esse conhecimento para que não vai chegar ao ponto dos julgamentos, que isso distancia cada vez mais. Isso é importante. Como eu ia falar, mas você fechou. Porque o julgamento, o apontamento, a crítica... afasta mais. Afasta. E faz com que a outra pessoa se feche. Sim. Então, pronto, agora eu não vou mudar. E se eu mudar é para pior. Então, se a pessoa era crítica, ela vai ser mais crítica ainda. Então, se a pessoa fazia coisas que aborreciam... nós já acompanhamos situações até de picuinha, né, Paixão? Que fazia de propósito. Não, como ele fez, eu também vou fazer. Mas você tinha que fazer isso? Não, mas como ele fez, eu vou fazer igual. Sabe aquele negócio de dar o mesmo troco? Gente, criança, não, eu ia adolescente, eu ia falar coisa de criança. Adolescente, né? Você até ainda entende coisa de criança, né? Fez, eu também vou fazer, mas na fase adulta, a gente tem que trazer a maturidade. Sim. Então, críticas, apontamentos, ataque. Eu já conversei com diversas mulheres que ela falou assim, Katinha, mas eu atacava mesmo. Eu falava uma coisa ou outra, mas eu dava uma cutucada. Eu falava uma coisa ou outra e dava uma cutucada. Pra quê? Entendeu? Não vai mudar. Isso vai trazer um problema maior. Isso vai acentuar aquilo que já não tá legal. A gente tá falando a mudança que deu ruim, tá? A gente tá falando aquilo que não funciona. O cutucar, eu só tenho um exemplo de quando era pequeno, cutucar formigueiro.
O formigueiro está quieto lá. Pois é. Tá todo mundo trabalhando em harmonia, paz tranquilo. Você vai cutucar, o que que é? Vira aquele alvoroço. E tem que ser mordido mesmo. É a mesma coisa nesse ponto do diálogo. Se você caminha num diálogo de paz, de entendimento, para chegar num ponto, pô, não Isso precisa é uma cutucar. coisa. Porque cutucou, vai trazer o quê? Tudo aquilo do passado, É que uma não foi provocação, tratado. né? Exato. É uma provocação. E a gente não vive com isso. É? Você quer mudança? De novo, começa por você. E não vai nessa linha. Né? Tem que conversar, mas não de uma forma crítica, de uma forma só apontando os erros dos outros. A gente tem que olhar o nosso. É que é difícil, requer maturidade, o casal sentar e falar, peraí, vamos conversar o que aconteceu. Primeiro que tem que ser nesse tom de voz. Não dá para falar, e aí, vai falar ou não vai? Pronto, já esgorou, já não deu certo. Então, em primeiro lugar, para ter mudança, a gente tem que sentar como gente grande. Tem até um trechinho do nosso livro que a gente fala, se desarme. Sim. A gente fala, né, tire, coloque as algemas sobre a mesa, tira o revólver, a faca que está nas costas, a faca que está na bota, se desarme. Esse desarme... Porque a maioria conversa armado, já preparado para... Esse desarme que meu amor colocou aqui, são essas armas, são todas aquelas afrontas do passado que não foram tratadas, que você guardou para qualquer momento estar colocando levantar tudo o em cima da tapete mesa. E botar em cima da mesa. Tudo em cima da mesa. Então, por que isso? Dia tal você me fez isso, dia tal você me fez isso, dia tal... Tá ali todas as armas, não né? mudo porque você fez aquilo, não mudo por causa daquilo. Peraí, né? Repito, a gente tá falando aquilo que deu ruim, tá certo? Não é por aí, essa aí não vai chegar a lugar nenhum. Vocês vão discutir de novo, de repente, até o mesmo assunto. Sim. Por quê? Porque você continua enxergando de um prisma, ele continua enxergando de outro prisma. E não foi tratado. E não foi tratado. Então, peraí, de boa, né? Nós vamos resolver o quê? Vamos tentar conversar numa boa, vamos colocar as coisas de uma forma adulta, para que se chegue a um consenso. Sim. Ninguém chega num acordo, numa resolução, o Paixão sempre fala isso, o acordo é uma tentativa de diálogo que fracassou. Sim. Mas a partir do momento que vamos conversar numa boa, que nem gente grande e tal, desarma. Às vezes esse desarmar leva um tempo. Não se você está armado ainda, está irritado, irritada, não conversa naquela hora, espera. Por quê? Porque não vai ter mudança nenhuma, não vai ser produtivo. Pode piorar. É verdade. Tem caso que ainda piora. E meu amor colocou muito, também bem esse ponto que eu vou colocar um adendo, mudança e não mudanças. Tem relacionamento que às vezes está no plural, vai ter que ter várias mudanças para se chegar no sucesso. Mas você tem que tratar uma a uma, porque senão vai... Uma por vez. Vai trazer uma confusão geral que você não vai conseguir mudar nada na sua vida. Então, sabe, especificar no diálogo vai especificar. Então, vamos mudar desse jeito? Teve sucesso, já vai trazer uma alegria tão grande no relacionamento, conseguimos. Pronto, ticou então, nós isso. Temos maturidade para mudar. Daí apresenta outro ponto. Sim. Olha, numa conversa, no diálogo, tem esse outro ponto para tratar. Aí vai tratando aquilo lá. Teve sucesso? Ótimo. Sabe? Festeje. É muito importante. Celebre, festejar, né? Celebre esses momentos de conquista, da mudança, que trouxe o quê? Trouxe o fortalecimento, trouxe a paz dentro do relacionamento e vai uma a uma, porque não dá para mudar tudo numa vez só. E um detalhe importante, celebre as conquistas sem ironia. Sim. Isso é importante. Olha, bem... Porque já aconteceu de... mudou, finalmente. Você tá querendo o quê? Tomou vergonha nessa cara. Você tá querendo o quê? Não é assim. Não funciona. Então, assim, vamos colaborar. Se a outra parte está mudando, valorize isso, mas de uma forma legal. Fala, poxa, amor, legal você ter feito isso. Valeu, obrigado, tal. De boa, não de uma forma sarcástica. Porque a outra parte fala, agora também não faço mais. Entendeu? Aquele marido meio ogrão que nunca pensava em levar a esposa para passear. De repente ele tomou um conhecimento. Puxa, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso participar, preciso valorizar esse momento com ela. Aí ele chega bem, bem, reservei hoje um restaurante para nós dois. O quê? O que você quer? O que você quer? O que aconteceu? O que é essa mudança repentina? Você acha que ele vai investir de novo? Valorize, tem que aproveite, valorizar. usufrua junto daquele tempo, Sim. com qualidade, não de uma forma sarcástica. Uma coisa muito importante também, quando a gente fala de colocar os pontos nos is
para conversar e as mudanças acontecerem, é muito produtivo você fazer uso da empatia. A empatia é a qualidade de você colocar-se no lugar da outra pessoa. Sim. Entendeu? Muito Quando você importante. faz isso, você não vai com cobrança. Você não vai ver isso, aquilo. A gente sempre acaba expondo um pouco da nossa vida. Eu estava resolvendo umas coisas, estava atarefada no computador, eu tinha que passar, eu dou aula, né? Então estava vendo prova e tal. E o meu paixão foi um dia que ele pilota a máquina de lavar como ninguém, muito melhor do que eu. Então, ele recolheu a roupa, ele lavou roupa, ele pendurou mais roupa, eu tinha feito o almoço, ele esquentou, depois ele foi lavar a louça, eu falei, amor, deixa que eu faço isso. Aí ele falou, não, eu tô aqui rapidinho, eu vou ficar em pé. E ele é ligeiro para fazer as coisas, sabe? Aí depois ele foi fazer alguma coisa, eu falei, amor, senta e vamos tomar um café. Por quê? Porque eu reconheço isso. Eu reconheço o trabalho dele, eu reconheço o que ele fez. E eu disse para ele, eu só estou conseguindo dar conta aqui e terminar as coisas porque você me ajudou, não foi, Paixão? Sim. Eu falei, então, não era o momento, é lógico, né? Jamais eu iria cobrar, mas por que você não fez aquilo outro? Peraí, a pessoa fez tudo aquilo. Você ainda vai cobrar por que não fez aquele outro? Queridos, eu cresci ouvindo que fez 99, não fez o 100, não vale nada. E é frustrante. É cobrado por aquele 1% que não fez. Eu fui liberta por Jesus, então eu posso falar isso hoje sem dor. Mas eu cresci levando porrada nesse sentido. Minha mãe sempre falou, você fez 99, não fez o 100, para mim você não fez nada. Olha. E não é isso, é mentira. Isso é uma farsa, isso é uma coisa que não faça isso com seu filho, com sua filha nunca. E nem muito menos com seu cônjuge, com ninguém. O que a pessoa fez, valoriza aquilo. Sim. Seja empático, coloque-se no lugar dela. Veja o que a pessoa está fazendo para chegar naquela mudança. Sim, ou até a não mudança. O que será que está acontecendo com aquela pessoa? Por que não muda? Qual a dificuldade dele nessa mudança? Será que você não tem que ajudar? É igual uma criança que está aprendendo. Os filhos nunca são iguais. Tem aquele que tem facilidade na língua portuguesa e aquele que tem facilidade na matemática. Sim. E às vezes você vai julgar pelaquela nota baixa, porque esse seu irmão que não pode comparar. De forma alguma você não pode comparar, porque as pessoas não são iguais, as pessoas não têm a capacidade de ter discernimento idênticos uma à outra. Cada pessoa é diferenciada. Nós, na material, das digitais, sobre as digitais e até também o ocular são diferentes. A íris, né? Isso. A íris e tudo mais. Então, você tem que analisar o porquê da dificuldade de se superar naquilo. Porque às vezes tem, e você vai estar junto. Sim. Né? Lembra que a gente colocou como uma observação e não como um julgamento? Às vezes o marido ou a esposa não tem uma mudança, porque às vezes tem uma dificuldade grande mesmo no entendimento disso. Um detalhe que não é de imediato. Sim, né? É uma coisa por vez. Por vez. E aí você fala, não, você está tendo dificuldade, estou pronto a te ajudar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para te ajudar nessa mudança? Sim. Desde que a pessoa aceite. Claro. E você vai estar participando disso, né? E de uma forma, é uma empatia, né? E de uma forma gradativa, né, amor? Devagar, sim. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Procure viver, parece redundante isso, mas viva a paz dentro da sua casa. Viva a paz nos relacionamentos. Sim. Discuta por qualquer coisa. Não seja implicante, não seja encrenqueiro, encrenqueira. Tem gente que é implicante, tem gente que é encrenqueiro, que nada tá bom e tem que fazer e reclama e o seu jeito é o perfeito. Não é. Você também erra. Você exige a mudança da outra pessoa, mas sabe que também precisa mudar. Então, eu não tenho esse direito. Como é que eu vou exigir? Verdade. Não? E isso causa, sabe o que? Uma dificuldade da pessoa viver um tempo presente dentro do lar. Eu lembro, na minha época de trabalho, vai ter feriado prolongado. Quem pode estar nesse feriado prolongado? Tinha um funcionário que sempre falava, conta comigo. Vamos ter um trabalho à noite, vamos ter que estender o horário. Quem? Eu. Depois a gente porque não tá legal, né? Observar, foi, né, numa forma de estar observando, tanto é que numa proposta, falou, não, você não, toda vez você, qual é o problema? E ele se abriu, falou, não, prefiro ficar trabalhando que chegar em casa. Quando eu chego em casa, só crítica, só bronca, nada está perfeito, tudo que eu faço, nada
legal, então eu prefiro ficar trabalhando. Você vê? É muito complicado isso. É muito complicado porque falta paz nos relacionamentos. A gente tem que procurar viver, querido, de uma forma harmônica, sabe? Conviver com compreensão. Seja compreensivo, não seja tão duro. Mude aquilo que precisa ser mudado. Valorize e celebre as virtudes. Elas estão aí para isso. E as debilidades, as fraquezas, minimiza. Né? Tem gente que faz o contrário. Aumenta. Tem gente que potencializa ali, os defeitos, porque você é isso. Ah, mas tá bom, você guardou a louça. Sabe? Então, não valoriza aquilo que é legal. Verdade. Exponencia o que é ruim. Isso não é legal. E a gente parte do princípio que amar é uma decisão. Sim. Então, viver bem é uma decisão. Sim. Então, se eu quero viver bem, se eu decidir amar, eu quero paz dentro da minha casa, eu vou ter que mudar algumas coisas. Você falou que amar é uma decisão. É uma decisão. Então, só pelo fato de você estar junto com essa mulher e você estar junto com esse marido, você já tomou uma decisão. Sim. Então, alguns valores foram identificados, algo chamou atenção, algo houve, sabe, uma identificação de que você poderia e você deseja ser feliz com essa pessoa do lado. Certamente. Então, por que essas coisas do dia a dia que surgiram está obscurecendo esse momento de viver esse amor completo, essa paz completa, essa harmonia completa e essa felicidade completa? Será que não é, às vezes, alguns valores que foram buscar nesse mundo obscuro que você trouxe para dentro de casa, que proíbe de você ter uma mudança para que a claridade, para que a luz de Cristo venha penetrar nesse lar e trazer uma felicidade completa, né, meu amor? Com certeza, né? Com certeza. Porque partiu desse princípio. Eu não sei se tem algum ouvinte aqui que foi obrigado a casar. Não. Eu não sei se tem algum ouvinte aqui que foi dado como dotes, né? Não tem mais isso, né, amor? Não tem mais isso. Então, partiu-se do princípio que? Da escolha. Da escolha, né? Então, a partir desse princípio que você escolheu, tente trazer essas transformações através da mudança para que vocês vivam melhor, né? O Paixão, ele fez um fechamento muito legal aqui, porque nós somos abertos à mudança, e eu vou ler o que ele colocou. Ele colocou assim, ó, lembre-se, oh meu Deus do céu, pera que o negócio aqui saiu do prumo, né? Lembre-se que as pessoas não mudam a sua essência. Não. A gente vai se moldando e evoluindo, amadurecendo. E isso acaba mudando a gente. Sim. Não mudamos porque a outra pessoa quer que mudemos. E sim, a gente muda quando entendemos o que queremos com o nosso relacionamento. Quando entendemos quem somos e que as nossas mudanças trará mais benefício para nós mesmos do que para outra pessoa. Verdade. Daí a gente muda. Exatamente. Muito legal esse fechamento aqui, Paixão. A gente muda por quê? Porque a gente sabe que vai ser bom, que vai ter um resultado, que vai ser importante para a família, vai ser importante para mim, vai ser importante para o meu relacionamento com Deus, e a partir daí a gente vai conseguir caminhar em paz. Por isso do contrário, ninguém consegue mudar, Por isso que temos que estar sempre sujeitos às mudanças, não é? Sim, sim. Sempre abertos às mudanças, sabendo que o quê? Vai ter um benefício para o quê? Para ambos, né? Não é individual, é para ambos. Sim. Parte do individual seu, que você conseguiu ter essa mudança, você está até, como se diz, celebrando essa mudança. É uma conquista. E contagiando aquele que está do seu lado. Com certeza, né? Porque é para o bem. Porque né? é para o bem. Como nós dissemos, a gente não esgota o assunto aqui, Sim. Só que nós finalizamos nesse bloco te incentivando a ser mais compreensivo, a olhar mais para si mesmo, Sim. Antes de criticar outra pessoa, e que esteja aberto às mudanças. Se a mudança que você fizer na sua vida vai ser benéfica para você e para o que estão à sua volta, não espere que o outro ou a outra Sim, faça. verdade. Faça você e faça essa diferença, né? Dê o primeiro passo, né? E com certeza vai dar certo. O primeiro passo é o início da caminhada, a caminhada é o início da corrida, e a corrida é o compromisso da vitória, né? Nossa, amor, que bonito. Bonito, né, amor? Fala de novo, consegue? Não. Não. Foi muito bem, então fala. Consigo. Isso não está escrito. Primeiro passo é o início da caminhada. A caminhada
venha desenvolver a corrida. E a corrida é a conquista, é a vitória. Muito bem, meu amor. Foi igual, que mais ou lindo. menos. Não, foi muito bom mesmo. Porque você fez foi sim. gradativo e chegou na vitória. É verdade. Muito bom. Vamos mandar beijo aqui. Minha amiga Hildinha, querida. O nossa Manuel, um beijo querida grande pra madrinha você. de casamento. A gente precisa marcar pra tomar aquele café, né, meu Isso. amor? E a Inês, lá de Chapecó. De Chapecó, Santa Catarina, uma bela cidade. Inês. Heloísa de Marília, um beijo pra você, minha querida. O Igor Vinícius, lá de Padre Nóbrega, Marília, São Paulo. Seu Vicentes, o nosso companheiro, um beijo querido. pro senhor e pra Helena. O Roberto Rodrigues também, querido. Deus abençoe. Daniel Domingues, um abraço pra você e pra Mônica, querido. A nossa querida Marildinha, Marília querida. Santos, Deus abençoe. A querida. Heloísa Vitória, lá da Igreja Batista, em Abreu Lima, lá, Pernambuco. Deus E todos os abençoe. irmãos que estão aqui nos assistindo. Nós deixamos mais uma vez aqui o nosso agradecimento. Que o Senhor te guarde, abençoe a sua casa, a sua família. Que você tenha um final de semana muito abençoado. E, mais uma vez, esteja aberta às mudanças. Verdade. Que com certeza vai ter sucesso e êxito no aprimoramento e fortalecimento do relacionamento, né? E Deus vai ser para abençoe melhor, né? a todos, queridos. Até a próxima semana. Final de semana e um excelente início de mês rumo à caminhada do segundo semestre. Com a né? graça de Deus. Deus abençoe Beijo. a todos.